Olá, surpresa! Mais uma vez, hoje avançamos com Herói da Fé, parte 4. Por que ainda insisto com Heróis da Fé? É porque são os heróis da fé que irão herdar a eternidade. E cada um de nós está mesmo neste exercício para fazer parte entre os heróis da fé, tais como os outros também estiveram cá e deixaram seus exemplos dos quais vale a pena seguir. Queridos irmãos, eu estou a levar mesmo essa série Heróis da Fé e que, sem dúvida, ao longo dos episódios que eu apresentei aqui, alguns receberam com alegria e outros não. E eu venho ainda insistir para tentar ajudar, de modo que essa série possa melhorar a nossa vida, principalmente de volta nas mãos do nosso Criador, e que tenhamos uma boa recepção do lado dele. Queridos irmãos, desta vez eu trago Herói da Fé parte 4 e o título é Combatendo a Tua Própria Coroa. Os heróis da fé do passado, na escala, na qualidade de Martinho Lutero, John Wycliffe, entre outros, são aqueles que não ficaram calados diante de coisas erradas. E entre eles, a partir deles, muitos também foram levantados e tomaram também a qualidade de herói da fé através desses. E Deus está em busca dessas pessoas. O projeto Salvando Vidas para a Eternidade, ele traz mensagens para a melhoria da igreja, colocar a igreja na marcha verdadeira, certa. O projeto Salvando Vidas para a Eternidade faz um trabalho geral, buscando almas de fora, perdidas, para dentro, e trabalhando lá mesmo dentro para que a igreja de Deus esteja em pé. Essa é a nossa missão. Então, sendo assim, não ignore, não afaste, nem elimine aquilo que vai ajudar os outros. Evite apagar enquanto está num local que é de muitos, estou dizendo, para grupos, para redes sociais. Permita que os outros possam fazer o consumo deste. Queridos, o nosso tema, combatendo sua própria coroa. Está isso baseado no nosso primeiro verso, Apocalipse 3, versículo 11. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Esse que é a nossa primeira mensagem, primeiro verso aqui. A exortação, esse é o próprio Jesus que está a dizer. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, o episódio Heróis da Fé é exatamente para te ajudar a você a conservar aquilo que você tem como tesouro para a vida. Porque nem todos nós estamos no mesmo nível. Alguns já se afastaram, alguns já deslocaram dali onde deveriam estar. Então, o nosso trabalho aqui é cada um procurar manter aquilo o que já foi dado com Jesus Cristo. Estamos a falar a sabedoria, a fé e a salvação. Por certos motivos, alguns acabaram caindo, tal como eu descrevi nos episódios anteriores. Entenda o seguinte, em Provérbios 27, versículo 5 e 6, diz assim: é melhor a repreensão declarada do que o amor encoberto. Percebe? É melhor uma repreensão declarada do que o amor encoberto. Versículo 6. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Por que nós estaríamos presos diante de alguém que só nos fala de boas coisas e quando são as coisas erradas, diz que isso não é nada, isso vai passar, e não fala a verdade. E no final é uma decepção terrível que estará a teu caminho. Está aqui a Bíblia dizendo: é melhor a repreensão declarada do que um amor fingido. Já temos muitas pessoas lá a nos conservar do lado errado. Já temos muitas pessoas lá a fazer grupo do nosso lado, mas que este grupo está errado. Não nos fala a coisa certa. Por que vamos permanecer com este grupo? Vale a pena alguém que te fala diretamente, falando das suas falhas, dos seus erros, te repreendendo, do que aquele que diz que não há nada, não vai acontecer nada, e você se conserva no erro. O provérbio 10, versículo 17, diz aqui:
O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. O que atende à instrução, esse está no caminho da vida. E o que acha? O que acha? Ficar no erro, rejeitando a repreensão, ou aceitar a repreensão e você estar com Deus, estar na vida? No passado, temos exemplos de muitos, inclusive reis, que preferiam profetas que lhes falassem coisas boas e não aquilo que era certo. Classificavam que boas pessoas são aqueles apenas que falam coisas boas e não as coisas erradas. Não, quem te ama te fala a verdade, inclusive as coisas falhadas, coisas erradas que você está a cometer. Aquele que é pessoa que te ama de verdade não vai calar diante de um perigo que você está a seguir. Diante de erro que você está a seguir, não vai ficar calado. Essa que é a nossa missão como Projeto Salvando Vida para a Eternidade. Nós trabalhamos assim. Se existe algo errado, a gente não cala. Mas qual é o objetivo? Para a melhoria da Igreja de Deus. Querido irmão, rejeitar ou resistir à correção é combater contra a tua própria coroa da vida. Quando você rejeita a correção, é atentado contra si mesmo. Não se esqueça disso. Deus não depende de ninguém para restaurar este mundo. Saiba disso. Não é porque você está no erro, então Deus vai te depender. Não. Para Deus restaurar este mundo, não depende de ninguém, de nenhum ser humano. E entenda o seguinte, que a minha morte ou a tua morte não prejudica a Deus. Se você morrer, ou qualquer um morrer, não prejudicamos a Deus em nenhuma parte. Nem pouco. E entenda o seguinte, que também Deus não mandaria os seus anjos para vir repreender ou pregar entre os homens. O que ele iria mandar? Homens iguais. Aqui estão. Ele deixou essa tarefa exatamente entre os homens. E não só, a repreensão entre os homens também não vai de forma nivelada, ou em nível, ou em escala. Quer dizer, não é porque quem errou é o líder, então o líder igual é que deve ir repreender. Ou quem deve repreender o presidente é apenas o superior dele. Quem deve repreender o ancião deve ser o pastor dele. Não é isso. Deus não deixou essa tarefa escalada desta maneira. E Deus pode sim muito bem falar para repreender e corrigir seu povo, usando crianças, adultos, dirigentes, alguém que nem cargo até tem na igreja, inclusive até gentios. Deus pode usar essas pessoas. Qual é o fim? Ver o repreendido, arrependido e de volta nas mãos dele. Esse que é o objetivo de Deus. Querido irmão, quem não aceita crítica, quem não aceita ser contrariado, quem disfarça uma ou várias repreensões, afugenta o Espírito Santo em sua vida. Percebe? Todos esses estão entre nós. Existem os que não aceitam crítica, existem os que não aceitam serem contrariados. Existem aqueles que disfarçam a correção. Quando são repreendidos, faz de conta e deixa passar. Querido irmão, agora eu quero fazer aqui uma convocação geral. Essa convocação é mesmo para garantir a sua própria coroa. Entenda, se você perder, Deus não se prejudica com isso. Mas eu quero aqui fazer uma convocação geral, porque há necessidade sim de entrega, de exercício e limpeza da consciência da nossa vida. Há essa necessidade. Sabe o que aconteceu? Em Atos 23, versículo 1, diz assim, fixando os olhos no Sinédrio, Paulo disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O apóstolo Paulo, o ministro de Deus, ele confessou perante o governo a dizer que eu até hoje ando diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o que ele estava a dizer, essa boa consciência? Essa boa consciência não é de andar por si mesmo. Porque Jeremias 17, sim, versículo 9 diz, enganoso é o coração.
aquele que pensa que está certo por si mesmo, aí está em perigo. Então, a boa consciência não é andar segundo o que você pensa, mas é segundo o que a Bíblia orienta. Percebe? Aqui está o apóstolo Paulo dizendo isso. Até hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. São esses que andam na boa consciência de acordo com a aprovação da Bíblia e que serão os verdadeiros heróis da fé. E os heróis da fé têm sua recompensa sim. É Apocalipse 21, versículos 23 e 24. Está lá descrito. A cidade não necessita de sol, né? Não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. O reino dos céus, os reis da glória trarão, os reis da terra trarão a glória, a sua glória lá no reino dos céus. Quem são esses reis da terra que estarão lá? Aqueles que entenderam que o caminho estava errado, perceberam a repreensão por meio de qualquer pessoa, entenderam que Deus pode usar qualquer pessoa para lhe corrigir. Não importa se tem cargo, não importa se é da igreja, não importa se desde que a mensagem lhe tocou, a pessoa se endireita pelo Espírito Santo na vontade de Deus. Percebe, querido irmão? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 26, diz ainda: por isso procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Este que é o desafio agora. Eu deixo aqui este apelo e desafio do apóstolo Paulo dizendo: eu procuro sempre ter consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Está a dizer o quê? Com Deus limpo, com os homens também limpo. Esse que é a vontade que Deus deseja do nosso lado. E tem que ser também o nosso desafio de nós com o nosso Deus. Já não é mais tempo de a gente estar a combater contra a nossa própria coroa. Entenda, a coroa está à sua espera, é uma dádiva. Nós somos salvos pela graça. E essa graça mesmo, que ainda está disponível, que nós devemos aproveitar. A qualquer momento, ela pode não estar mais disponível. Irmão, entenda o seguinte: volte para a corrida e fileira dos seus. Percebe? Volta para a corrida e fileira dos seus. Porque ela, a sua coroa, te espera no reino dos céus. É hora de batalhar. Não continue mais errando novamente, se afastando de Deus novamente, caindo novamente. Busque ser um dos heróis da fé, entre muitos que não aceitam se calar diante de tantos erros, tantas falhas que a igreja está a sofrer hoje em dia. Há inclusive até invasão, coisas erradas entrando na igreja. Os heróis da fé procuram estar firmes. Entenda, o Martinho Lutero estudou muito, Wycliffe, todos esses eram doutorados, mas por serem amantes da fé, eles foram humildes e procuraram colocar as coisas na linha. Os heróis da fé não se vangloriam pela classe acadêmica, pelo posicionamento no mundo, no governo, não se vangloriam com isso. Eles estão de olho com a verdade e estão de olho procurando ser aprovados em Deus. Querido irmão, eu não sei qual é o seu nível social, qual é a sua classe acadêmica, não sei, mas Deus deseja que você seja como Martinho Lutero, como Wycliffe, como os outros, pessoas humildes que sentiam a necessidade de buscar o Espírito Santo, pessoas humildes que buscavam a Deus dia e noite. Nós sabemos muito bem, esses homens foram homens que, por mais que tanto estudaram, não sossegavam, colocaram em primeiro lugar a pregação do Evangelho. Passaram frio, fome, chuva, calor, montando cavalo para alcançar vidas e salvar vidas. E você e eu somos desafiados a fazer parte entre os heróis da fé. Nós agora não temos cavalo. Podemos não ter até meios de transporte,
mas busque se manter aprovado nas mãos de Deus. Busque olhar as coisas erradas e procurar ajudar os outros a voltar para as mãos de Deus. Entenda, querido irmão, Deus te quer de volta. Deus te quer de volta para Deus. Por isso, para isso, Deus pode usar vários instrumentos, seja por diversos tons até. Ele pode usar tudo isso para te alcançar. Tons agressivos, não agressivos, Ele pode usar tudo isso para te alcançar e te ter de volta. Entenda, querido irmão. Se a mensagem te tocar no coração, não fique em silêncio para Deus. Aceite a correção. Aceite a correção e renova-te, renova os seus laços com Deus. Percebe? Deus quer homens e mulheres, pessoas entregues nas mãos dele, na causa dele, pela igreja, por outras almas que estão se perdendo, mas que se distanciam das coisas corruptas deste mundo, que estão corrompendo a igreja, estão corrompendo irmãos. Se distancie, divulgue e ajude os outros que estão sem noção, cegas, lá dentro sendo levados por certas inovações, certas doutrinas, certas ideias que estão desviando a tua igreja. Que o Senhor te abençoe. De hoje em diante, você seja alguém que lute para a tua coroa. Primeiro, a tua aprovação diante de Deus. Lembre-se que os anjos de Deus estão do seu lado. O demônio também está do seu lado. Estão te assistir, estão te acompanhar, estão te vigiar. Se você permanecer ainda desta maneira, o teu relato sobe para cima. O inimigo também mantém o registro dos seus erros. E a pergunta é, até quando você vai desejar estar ainda diante ou distante de Deus? Até quando você vai continuar ainda a combater a sua própria coroa? Entende? O primeiro prejudicado é mesmo você. Deus está fazendo de tudo para que você melhore. Deus está fazendo de tudo para que você esteja nas mãos dele, para que você volte para ele. Terceiro herói da fé, desde já, entregado a Deus. Renove os seus laços diante de Deus. Aceite a correção que venha, não importa de quem está a vir, mas desde que te toque e te busque de volta para as mãos de Deus. Volta. Não importa onde que você está, até que ponto você caiu, não importa. Mas Deus deseja te renovar hoje e te fazer nova pessoa e voltar na fileira entre os que estão na marcha da fé, de volta para a corrida espiritual, para que a tua coroa ninguém possa tomar, mas que seja tua de verdade. Lá no céu, Jesus quer colocar na sua cabeça a tua coroa. Então, liga-te ao projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Se puder, apoie este canal e juntos ainda vamos divulgar muitas mensagens preparadas. Nós estamos a trazer ainda muita novidade neste canal. Deus te abençoe. Até breve.